Aos 13 anos ela saiu de casa e nunca mais voltou. Por 2 anos ninguém soube onde ela estava, até que uma ligação anônima revelou um segredo enterrado na mata. Esta não é uma história de mistério fictício. É a história real de uma menina, de um silêncio imposto à força e de uma verdade que mesmo tarde veio à tona. Fique até o final porque cada detalhe muda tudo. Antes de tudo é importante dizer uma coisa. Algumas histórias não desaparecem com o tempo. Elas apenas ficam em silêncio esperando o momento em que a verdade finalmente encontra voz. Esta é uma dessas histórias. Uma história real marcada por espera por dor e justiça tardia. O nome dela era Shannon Capers. Tinha apenas 13 anos. E por 2 anos, ninguém soube onde ela estava. Até que alguém decidiu falar. A 3 milhas da fronteira com o Arkansas existia um pequeno bairro simples, onde todos se conheciam pelo nome e onde a rotina raramente mudava. Era ali que Shannon Capers morava com sua família. Uma adolescente comum, estudante da escola local cercada por amigos, vivendo uma vida simples. Sem que ninguém pudesse imaginar que aquele lugar tranquilo se tornaria cenário de um dos crimes mais perturbadores da região. No dia 8 de março de 1997, Shannon saiu de casa como em qualquer outro dia. Caminhou pelas ruas conhecidas, seguiu em direção à cidade e desapareceu sem deixar rastros. As horas passaram lentamente, e o que começou como atraso logo se transformou em inquietação. 6 horas depois, a preocupação já não podia mais ser ignorada. Quando a noite caiu, o medo tomou conta da família Capers e a polícia foi acionada. O chamado chegou como tantos outros, mas havia algo diferente naquele. Uma menina de 13 anos estava desaparecida. O detetive Ben Booth, responsável por casos envolvendo menores, assumiu o registro. Era o procedimento padrão. Mas desde o início o caso exigia atenção. Shannon frequentava a escola da região, tinha muitos amigos e era conhecida. Booth começou perguntando o óbvio. Amigos, colegas, vizinhos... Ninguém sabia de nada. Nenhuma briga recente, nenhuma fuga planejada, nenhum sinal de que ela pretendia desaparecer. Os dias seguintes foram marcados por buscas, perguntas repetidas e portas batidas. Depois de 3 dias sem respostas, a investigação ganhou visibilidade. A foto de Shannon foi exibida nos noticiários locais. Seu nome foi inserido no Banco de Dados Nacional de Pessoas Desaparecidas e a esperança passou a depender de alguém reconhecer aquele rosto e falar algo. Mas ninguém falou. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e a ausência de respostas transformou o caso em silêncio. Quando a primavera de 1999 chegou, Shannon Capers estava desaparecida. Havia 2 anos. A investigação oficialmente estava fria. Não havia pistas novas, não havia testemunhas, não havia suspeitos. Para a família, o tempo não cicatrizava nada, apenas prolongava a dor de não saber se ela ainda estava viva, se sofria ou se já não estava mais neste mundo. Foi então que no dia 5 de maio de 1999, o telefone do detetive Chris Smith tocou. Do outro lado da linha, uma mulher. A voz parecia nervosa, mas determinada. Disse o nome da menina. Disse que sabia onde Shannon Capers estava. Disse que havia um corpo enterrado na mata atrás do conjunto de apartamentos onde a garota morava. E mais do que isso, apontou quem havia feito aquilo. Um homem conhecido na região envolvido com droga chamado Maurice Tate. Smith tentou fazer perguntas básicas, pediu um número de contato, perguntou como ela sabia de tudo aquilo. A ligação foi encerrada abruptamente. Mesmo assim, a informação era grave demais para ser ignorada. Ainda naquele dia, uma equipe foi até a área indicada. A mata atrás dos apartamentos era extensa, mais de 10 acres de floresta e campo aberto. Eles procuraram até o fim do dia, mas não encontraram nada. Sem evidências, a busca foi interrompida. 2 dias depois, o telefone tocou novamente. A mesma voz. Dessa vez, sem hesitação, disse que eles não haviam procurado direito. Disse que o corpo estava lá e que precisavam voltar. Para Smith não soava como um palpite. Soava como alguém que sabia exatamente do que estava falando. A equipe retornou à mata avançando mais fundo. O detetive Ben Booth, que havia iniciado a investigação 2 anos antes, juntou-se à busca. O dia avançava, o cansaço aumentava. E novamente parecia que nada seria encontrado. Até que um gesto banal mudou tudo. O chefe da equipe fumava um charuto. Jogou fora o resto ainda aceso. E ele caiu ao lado de algo estranho. Um formato que não pertencia à natureza. Um crânio humano, parcialmente escondido entre folhas e galhos, a menos de 1 metro da área que havia sido vasculhada anteriormente. Quando afastaram a vegetação, perceberam algo ainda mais perturbador. Havia um orifício no crânio, compatível com um disparo de arma de fogo. Os restos mortais foram encaminhados ao laboratório forense do estado. O resultado confirmou o que todos temiam e ao mesmo tempo precisavam saber. O DNA era de Shannon Capers. O desaparecimento agora tinha nome, causa e classificação oficial. Homicídio. A dor da família ganhou forma, mas também abriu caminho para algo que eles aguardavam havia 2 anos.
respostas. Mesmo com um caso frio, os investigadores agora tinham uma pista quente. Alguém sabia onde o corpo estava. Alguém sabia quem havia matado Shannon. A pergunta era simples e complexa ao mesmo tempo. Quem era essa pessoa? Os detetives começaram analisando a vida de Maurice Tate. Relacionamentos histórico-comportamentos. Foi assim que chegaram ao nome de Charnese McKnight. Nos registros de um hospital local constava que ela havia procurado atendimento médico alegando agressões físicas causadas por Tate. Olho roxo, hematomas, lesões. Com uma intimação, descobriram que Charnese morava em San Antonio, Texas. Os detetives viajaram até lá. Quando bateram à porta, Charnese sabia por que eles estavam ali. Não ofereceu informações de imediato, mas também não negou nada. Durante a conversa, a pressão emocional se tornou evidente. Ela começou a chorar. Disse que tinha medo. Medo de ir para a prisão por ter contado onde o corpo estava. Alguns minutos depois confessou. Havia sido ela quem fez as ligações anônimas e revelou algo ainda mais grave. Anos antes, quando Shannon desapareceu, Maurice Tate havia contado a ela que tinha matado a menina. No meio da história, a verdade começou a se encaixar. Charnese contou que tinha um filho com Tate e que sofreu agressões constantes durante o relacionamento. Violência que a manteve em silêncio por muito tempo, até o momento em que decidiu que não podia mais guardar aquilo. Segundo ela, Tate havia engravidado Shannon Capers. A gravidez não foi aceita por ele, e para ele aquilo se tornou um problema que precisava ser eliminado. O relato combinava com as evidências encontradas na mata, o local, a posição dos restos mortais, o orifício de bala no crânio. Ainda assim, a palavra de uma informante não bastava para uma condenação. Os detetives precisavam confrontar Tate, cara a cara, dentro de uma sala de interrogatório. Maurice Tate admitiu que encontrou Shannon no dia do desaparecimento em uma estrada secundária próxima à mata onde o corpo foi encontrado, mas tentou se distanciar do crime. Criou um álibi confuso envolvendo estar em casa em sua banheira, em um horário que a polícia sequer sabia precisar. E foi aí que cometeu o erro, porque só uma pessoa sabia exatamente quando Shannon morreu. A pessoa que a matou. Esse deslize, somado ao depoimento de Charnese McKnight e as evidências físicas, foi suficiente. Maurice Tate foi preso e levado ao centro de detenção do condado de Claiborne, acusado formalmente de assassinato. O julgamento aconteceu após anos de espera. Foram 4 dias de testemunhos, reconstrução dos fatos, silêncio pesado no tribunal. Quando o caso foi entregue ao júri, a decisão veio rápido. Menos de 30 minutos. Veredito: assassinato em 2º grau. A sentença foi automática. Prisão perpétua. No fim, a família Capers finalmente teve respostas. Passaram 2 anos sem saber onde sua filha estava. Em 1999, descobriram o que havia acontecido com ela. Depois, passaram mais 2 anos esperando por justiça. Quando Maurice Tate foi condenado, puderam finalmente enterrar Shannon, não como uma menina desaparecida, mas como uma vítima reconhecida, cuja história não foi esquecida. Algumas verdades demoram, mas quando vêm à tona, mudam tudo. Essa foi uma delas. Se você chegou até aqui, essa história precisa continuar sendo contada. Curta este vídeo, compartilhe para que mais pessoas conheçam a verdade. E se inscreva no canal para acompanhar outras histórias reais que jamais devem cair no silêncio.